Foi-se o tempo em que abastecer com álcool era sinônimo de economia. O preço do etanol não para de subir nas bombas. Segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a alta dos preços é a maior dos últimos 8 anos. O principal agravante para isso é a quebra na safra de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Não é à toa que o Brasil importará cerca de 1 bilhão de litros de etanol anidro já a partir do mês que vem, para atender a demanda crescente. Bem, para falar sobre a crise do etanol, nós recebemos no EN Entrevista de hoje o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Litoral Catarinense, Roque Colpani. Roque, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Fico muito feliz em poder estar aqui conversando com você e com os teus telespectadores do EN Entrevista nessa tarde. A crise do álcool, do etanol, é evidente. No ano passado, Roque, o governo importou cerca de 78 milhões de litros de etanol. Um volume muito, mas muito menor mesmo em relação aos cerca de 1 bilhão de litros, previstos para essa safra. Quais são os agravantes para isso, Roque? O que motivou o país a importar tanto etanol? A diferença, você mesmo citou, é muito grande. E isso é motivo de preocupação para a nossa categoria, porque o combustível é um dos itens que mais agrega na elevação do custo da inflação. Então, isso está nos preocupando, porque importar 1 bilhão de litros de etanol, sabendo-se que há menos de 10 anos atrás o Brasil fez as suas programações para ser chamado de Arábia Saudita do biocombustível. Foi-nos vendido esta ideia, foi-nos colocado isso no nosso colo, nós tivemos que trabalhar com isso, tivemos que aceitar o etanol. O país do combustível verde. Exatamente. Só que houve um despreparo por parte daqueles que deveriam estar preparados ou terem se programado melhor durante todos esses anos que veio vindo a plantação da cana, o mercado do açúcar, a crise mundial. Então, essa importação realmente está deixando nós preocupados, porque o etanol não para de subir, está subindo todos os dias, e isso daqui a pouco vai se refletir no preço da gasolina. Já está se refletindo, né, Roque? E, infelizmente, os culpados, mais uma vez, querem dizer que somos nós, proprietários de postos. Não é verdade. Isso veio goela abaixo para nós, os aumentos são dados nas refinarias, o governo ficou estagnado, parado, não quis tomar providências necessárias anteriormente, postergou. Nós estamos em plena safra e já estamos em crise. Imagina depois de outubro... Na entre-safra. Na entre-safra, telespectador. O Roque, segundo dados, a produção de cana-de-açúcar no país, ela diminuiu 19% em 2011. Aí, como você mencionou, são diversos fatores, entre safra da cana-de-açúcar, a alta, na questão do açúcar, no refino do açúcar. E também entra um outro fator, como você mesmo mencionou, a falta de incentivo por parte do governo, certo, na redução dos impostos, Não só os impostos, Paulo. Quais seriam os outros atrativos? O fertilizante dobrou de preço, usado na cana. Como a cana não é só plantada no centro-oeste, foi também para o norte, as variedades de canas não se adaptaram, então a produtividade foi melhor. Aí, as intempéries, o tempo, o fator climático contribuiu e muito para essa queda. A logística também contribuiu para que aumentasse o custo da cana tirada das lavouras. O preço da terra, onde é plantada a cana, pois foi incentivado há 10 anos atrás, 8 anos atrás, esse plantio do Brasil ser a Arábia Saudita do biocombustível, da cana, o combustível verde. Então, as terras triplicaram, quadruplicaram de valor. E os arrendamentos de terras também por fazendeiros também quadruplicaram de valor. Então, tudo isso veio afetando o preço do etanol. Então, isso é causa de preocupação muito grande. Porque se nós, em plena safra, já estamos assim, com crise de não ter. Outro fator importante que você falou... que o preço do açúcar não para de subir no mercado internacional. Subiu 20% já. É mais atrativo o cidadão partir para essa do que... Exatamente. Por isso que os usineiros ficaram felizes
quando a nossa presidente falou que vai reduzir de 25% para 20%. Ô, Roque, o que chama atenção é o seguinte, o país irá importar cerca de 1 bilhão de litros de etanol, provavelmente dos Estados Unidos. Não é? De milho dos Estados Unidos. Exatamente. E olha só o contrassenso. E nesse mesmo período, irá exportar 1,5 bilhão de litros. É um tanto estranho, não é, Roque? É que ele exporta o álcool, não etanol. Exporta álcool. E importa o etanol que é usado na mistura da gasolina. Porque para fazer o anidro tem que fazer um outro refino, porque o primeiro que sai é o hidratado. Qual que é a diferença entre o hidratado e o anidro? O anidro é retirado a água. E o hidratado ele vem entre 7% e 8% de água. Né? Então, para tirar, eles tiram essa água, ele vira anidro e vai na gasolina, porque não pode ser o álcool normal misturado na gasolina. Tem que ser o anidro que é puro, sem nada de água. Então, essa mistura que é feita, esse processo leva muito tempo para fazer, então tem que importar ele já pronto. Nesse momento, a única solução realmente é a importação. Importar, exatamente, porque se o mercado do açúcar está crescendo, e o mercado também do perfume, sim, que o álcool é usado em perfumaria, o álcool ele pode ser etílico, ele é usado em bebidas, né? Então tudo isso leva a que o álcool seja normal. Para fazer ele hidratado tem que fazer um outro processo, então às vezes é mais barato ou leva menos tempo importar do que fazer uma anidro na própria refinaria. Outra situação que você mencionou é a questão do plantio, do próprio plantio da cana-de-açúcar. Os produtores cometeram alguns erros. O que aconteceu, Roque? Não é que os produtores cometeram erros, eles foram induzidos ao erro. Eles foram incentivados a plantar cana e foi dada uma variedade de cana que não se adaptava à região. Houve muita praga, muita peste, os fertilizantes subiram muito de preço. Hoje não pode mais usar mão de obra para cortar cana, tem que ser maquinário. O pessoal não estava preparado para comprar uma máquina daquelas, não tinha nem operador. Roque, vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco você descobre a diferença entre etanol hidratado e etanol anidro. Vamos aprofundar um pouquinho mais a situação. E depois do intervalo nós já voltamos.